Mas desde que eu tenho consciência de mim mesma, eu vivia a busca de Deus. Tinha uma fome de Deus. Eu fui colocada no Colégio Batista, no Jardim de Infância, ainda com 4 anos. Tenho gravado várias memórias, embora depois minha mãe me tenha tirado, meu pai morreu, fui para uma escola pública. Depois voltei para o ginásio Batista, o Colégio Batista, já para a 4ª série do primário, ginásio, etc. Mas era uma fome insaciável de Deus. E aos 12 anos, como minha mãe ganhara uma Bíblia, que se transformou em porta-documento, escondida lá no fundo do baú, eu pegava aquela Bíblia às escondidas para ler. E dos 12 aos 15, fui lendo aquela Bíblia. E foi muito interessante. Minha mãe se converteu ao catolicismo quando eu tinha 12 anos, mas eu fui para o Colégio Batista porque uma missionária parenta nossa mudou-se para lá e ela pediu minha mãe para me colocar no Colégio Batista porque ela queria pagar os meus estudos. Mas minha mãe disse, só que se você não falar de religião. Ela prometeu não falar de religião. Só que depois de eu me converter, eu soube que todos os dias das 18 horas, ela reunia as moças do internato para orar pela minha conversão. Foi com a morte dela que eu fui chamada para o ministério aos 16 anos. Mas aos 15 anos, nesta luta dos 12 aos 15, lendo a Bíblia sozinha, indo ao colégio, eu cheguei à conclusão que para ser cristão não podia ser católico. Eu fui entendendo tanta coisa. Eu fazia um círculozinho com lápis nos versículos. E no dia 20 de junho de 1963, no meu quarto, eu tive uma experiência com Cristo. Porque eu dizia para mim mesma, minha mãe não vai me deixar ser crente. Quando eu sair daqui, for estudar lá fora, então eu vou. Mas naquele dia eu entrei no quarto e abri a Bíblia. E meus olhos se depararam com as palavras de Jesus, quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, mulher, não é digno de mim. Aí eu disse, mas eu vou sofrer muito. E nesta hora, de novo, eu abri a Bíblia. E o texto que veio foi, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Naquele momento, era o pôr do sol, eu simplesmente fiz uma oração. Senhor Jesus, de hoje em diante, eu te seguirei. O céu desceu, entrou e ficou em mim para sempre. Uma alegria incontida encheu o meu coração. E naquele dia, estaria um pastor na minha cidade. Eu não ia à igreja, batista, só tinha uma igreja batista. Mas houve uma colega que foi pedir a minha mãe para eu ir. Aí minha mãe finalmente disse, pode ir, mas só hoje. Ok, mas eu já fazia algumas horinhas que no meu quarto tinha dito, eu te seguirei. E ali naquele culto à noite, nem sei o que o pastor pregou, eu estava querendo que ele terminasse para fazer o apelo e eu levantar a mão. Assim eu me entreguei a Jesus. Claro, minha mãe não me deixou ir à igreja, não fui logo, isso foi junho, voltei à igreja em novembro, mesmo assim fugida, né? Mas ali eu tive esse encontro com Jesus, devorava a Bíblia, lia pelo menos uns 15 capítulos por dia. Foi uma transformação radical. Foi assim que eu me encontrei com Jesus, uma experiência muito profunda. Ele se tornou muito real na minha experiência. Mas vamos invocar a presença para o estudo de hoje. Satisfeita a curiosidade, ali começou. E por sinal, hoje aqui são 11, né? Todo mundo estava falando do dia dos namorados. Eu recebi a minha primeira Bíblia no dia dos namorados, 12 de junho. Aquela missionária me deu a Bíblia. Eu não tinha Bíblia, eu pegava da minha mãe escondido para ler. Ela me deu a minha Bíblia. 12 de junho, 8 de junho eu estava me entregando a Jesus. Verdadeiramente eu conheci o amor divino, o amor de Cristo, apaixonei-me por Ele. Amo com tudo quanto sou e vier a ser, com tudo que tenho e vier a ter. Jesus Cristo é o centro, é o todo, o supremo bem da minha vida.
E desde aquele dia, eu sirvo e vivo para Ele com inteireza de coração. E a minha oração é que você também conheça Jesus de uma forma muito íntima e Ele venha suprir todos os anseios da sua alma, porque verdadeiramente Cristo satisfaz a nossa alma.